Começa agora mais um Comunicare na Copa, a cobertura completa do Mundial aqui em Curitiba. No terceiro dia de jogo na capital paranaense, a Espanha venceu, mas foram os australianos que deram um show na arquibancada. A campanha da Espanha espantou a todos os amantes do futebol. As duas derrotas para a Holanda e o Chile fizeram com que a La Roja tivesse sua passagem de volta antecipada. Quem acreditava na reedição da final da Copa das Confederações de 2013 entre Brasil e Espanha se enganou. A geração mais vencedora do futebol espanhol foi apática dentro de campo e decepcionou a torcida. Foi uma grande decepção, porque se esperava mais, sendo os campeões do mundo, campeões da Europa, se esperava um grande mundial. Y la verdad que empezamos fatal contra Holanda y ya contra Chile fue la estocada definitiva. Y nada, esperamos por lo menos hoy ganar y salir un poco con el orgullo un poquito alto después de las dos derrotas antes. De todo. Tácticamente muy floja, técnicamente fallaba muchos pases y sobre todo la ambición porque ya llevaban muchos años ganando y es difícil mantener el mismo nivel. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Es difícil de mantener y todos los equipos iban a por Espanha para ganarle. Já os australianos foram os vencedores no quesito apoio. Mesmo sendo a equipe mais fraca do grupo B, o país da Oceania trouxe torcedores apaixonados que contribuíram para a festa que foi a partida. No, we've got a very young side, but a lot of future. And it'll be a good experience for Asia Cup in 2015 in Australia. And hopefully 2018 in Russia. Apesar das duas seleções já estarem fora da Copa, quem esteve presente queria assistir um jogo bem disputado pelas equipes. O toque de bola da Espanha, tão criticado ao longo desse Mundial, se sobressaiu e fez a alegria dos tímidos torcedores europeus que foram à baixada. A partida entre Espanha e Austrália pode ser considerada como um amistoso de luxo. Muitos torcedores que vieram hoje à arena eram australianos e vieram incentivar a sua seleção. O restante veio ver os grandes craques espanhóis que atuam em grandes clubes europeus. O placar terminou 3-0 para a Espanha, diminuiu um pouco o fracasso que foi a atuação da atual campeã mundial na Copa. O resultado negativo, a falta de gols, a fraca campanha, nada afetou o bom humor dos australianos, que mesmo após o jogo, continuaram a festa pelas ruas de Curitiba. Mesmo com a vitória, a atual seleção campeã volta para casa ainda na primeira fase do Mundial. A maioria dos curitibanos não terão a oportunidade de assistir a seleção brasileira em campo, por isso procuram formas alternativas de assistir aos jogos. Em clima de Copa, brasileiros e turistas se encontram em vários pontos da capital paranaense, onde é possível encontrar telões nos bares, como por exemplo a Praça da Espanha, onde os torcedores podem assistir e comemorar juntos os gols da seleção. Well, Space Square has been an amazing place in Curitiba. A lot of culture here, people from all over the world. We've been having a great time here, meeting Brazilian people. Mesmo não havendo nenhum jogo do Brasil na capital paranaense, os curitibanos acharam outras formas de se divertirem assistindo os jogos da seleção brasileira. Interagir com outras pessoas, além de... Bom, é outra cultura, né? Os torcedores brasileiros ainda poderão fazer a festa de comemoração dos Jogos da Seleção em bares da capital paranaense até o final do Mundial. Existem mais de 1.000 voluntários ajudando na organização do Mundial em Curitiba. A rodoviária de Curitiba contou com um aumento de 20% na movimentação geral durante a Copa. A previsão é de aproximadamente 9,5 mil embarques por dia. Para auxiliar os turistas que chegam na rodoviária, existe uma equipe de voluntários dividida em 4 turnos, dando informações, tanto para pessoas de outros estados quanto pessoas de outros países. É interessante porque todas as turmas sempre tem 2, 3 pessoas que falam inglês, sempre tem alguém que fala alemão, que é muito procurado aqui. Mais gente que fala espanhol, que também é a língua mais pedida aqui, né? Porque tem muita gente do continente. Além dos voluntários da FIFA, a Secretaria do Esporte também selecionou voluntários para ficar na rodoviária, no aeroporto, na FIFA FanFest e no perímetro da arena. A experiência foi bem bacana, a gente inclusive lá, a gente atua também, tem os voluntários da FIFA, então a gente faz meio que uma parceria, assim. O clima lá é totalmente diferente, apesar que aqui também a gente já encontra o torcedor animado, mas quando ele chega lá parece que o espírito dele, assim, ressalta, é uma coisa
todo mundo é feliz, alegre, contente, as torcidas se unem, inclusive os que vão jogar um contra o outro se unem, tiram foto, aquela animação, famílias inteiras, é um clima um espírito bem bonito que a gente participa lá, que a gente sente estando no entorno do estádio. Curitiba está com cerca de 2.000 voluntários durante a Copa. A oportunidade de conhecer novas pessoas em diferentes lugares do mundo é o que mais motivou os voluntários a participarem do programa de voluntariado. O feedback das pessoas que chegam na rodoviária, que é onde eu escolhi ficar, é muito positivo, assim. Você, enquanto vê na televisão as pessoas falarem mal, aqui no dia a dia as pessoas falam muito bem do Brasil, falam que o Brasil é um país ótimo, que gostaram de estar aqui, que pretendem voltar para visitar depois e têm gostado do evento, assim. Então aqui você consegue perceber, assim, na realidade, no dia a dia, como a Copa do Mundo tem se mostrado para o resto do mundo, assim, como ela tem, qual é a visão que o resto do mundo tem sobre a Copa do Mundo. 15 mil pessoas compareceram na FanFest em Curitiba para acompanhar o jogo do Brasil contra Camarões. Estou saindo desse exato momento da Arena da Baixada e indo em direção à FanFest. Olha só como é que está a movimentação. Estamos aqui no ônibus que vai para a FanFest. Olha só como é que tá cheio. Galera animada, todo mundo de verde e amarelo aqui. Chegamos aqui na FanFest depois de 20 minutos. Olha só o tamanho dessa fila aqui. A gente entrou com mais ou menos uns 20 minutos de atraso, com 20 minutos do primeiro tempo mais ou menos. Agora vai começar o show do Jota Quest. A galera tá animada aqui depois da vitória do Brasil por 4-1. Tava todo mundo esperando ansiosamente esse show. Estive aqui na FanFest em Curitiba para acompanharem o jogo entre Brasil e Camarões, onde o Brasil ganhou por 4-1. As pessoas parecem muito felizes pela classificação da seleção brasileira e os turistas também, porque têm sido bem recebidos aqui no Brasil. Isso vale para qualquer pessoa. Algumas exposições em homenagem à Copa enfeitam as ruas de Curitiba. A mostra Dançando com a Bola, do artista Sérgio Zerdelli, pode ser vista em 4 espaços públicos até o dia 31 de julho, na Praça Rui Barbosa, no Terminal de Santa Felicidade, na Rua da Cidadania e no Portal do Futuro, no Boqueirão. Pensando nos turistas, a Igreja Bom Jesus dos Perdões realizou neste final de semana 2 missas em espanhol. A missa, voltada principalmente para os hondurenhos, espanhóis e equatorianos que estavam na cidade em função da Copa, atraiu cerca de 40 turistas durante o final de semana. Você se sente mais integrado, rezando na sua língua, falando, cantando, louvando, agradecendo a Deus. Eles se sentem acolhidos, A Igreja Católica quer dizer universal, então tem que acolher todas as etnias, todas as línguas. Vamos aos comentários sobre o terceiro dia de jogo aqui em Curitiba. Olá, Daniel. Olá, Carol. Hoje, a atual campeã do mundo, a Espanha, encerrou sua participação na Copa com uma vitória contra a Austrália. Como foi esse jogo que era o mais esperado pelos curitibanos? Foi um bom jogo, Carol. A seleção espanhola esteve bem melhor do que nas outras 2 partidas contra Holanda e Chile. O Iniesta fez um partidaço, Davi Villa, na minha opinião, o melhor em campo. Foi um jogo que teve 3 gols. A seleção espanhola conseguiu imprimir o seu ritmo de jogo. É certo que a Austrália também não jogava com seu principal jogador, que é o Tim Kerry, o atacante. Mas é uma pena que a Espanha vá mais cedo para casa. Uma seleção de muita qualidade técnica, mas que não jogou aquele futebol que todo mundo espera da Espanha no Mundial. E sobre o que o povo vem falando de uma maldição, que as campeãs sempre são eliminadas na primeira fase, o que você acha dessa superstição? Bom, a Espanha foi campeã em 2010 e foi eliminada agora na primeira fase. O mesmo aconteceu com a Itália quando ganhou em 2006 e foi eliminada em 2010. E o mesmo aconteceu com a França quando era campeã em 98 e foi eliminada em 2002. Eu não acredito em nenhum tipo de maldição. Eu só acho que às vezes se encerra o ciclo daquela geração. E foi o que aconteceu com a seleção espanhola. Uma seleção de grandes nomes, Xavi, Iniesta, Villa, Piqué, Puyol, que não está mais nessa Copa, Casillas. Então, grandes jogadores
que estão realmente encerrando a sua participação com 2 títulos europeus e um título mundial, o que é de se respeitar muito, e nós temos que respeitar muito essa geração da seleção espanhola. E o Brasil, que fez uma bela partida, alegou os brasileiros com 4 gols. O que você achou dessa partida? Bom, a seleção brasileira ganhou por 4-1, mas também não pode se enganar. Camarões foi goleado também pela seleção da Croácia, que está eliminada. Não era uma grande seleção, fez um primeiro tempo horroroso e melhorou bastante no segundo tempo. Muito dependente do Neymar, a seleção brasileira. Eu acho que essa dependência pode acabar prejudicando em algum jogo que o Neymar estiver bem marcado. A seleção, ao meu ver, fez um ótimo segundo tempo e um primeiro tempo ruim, mesmo tendo vencido por 2-1. Obrigada, Daniel. Confira o resultado dos jogos dos últimos dias. No grupo F, a Argentina venceu o Irã por 1-0 e a Nigéria também ganhou por 1-0 da Bósnia. No grupo G, os placares também foram iguais entre a Alemanha e Gana, que empataram no 2-2, assim como os Estados Unidos e Portugal. No grupo H, a Bélgica ganhou de 1-0 da Rússia e a Argélia de 4-2 da Coreia do Sul. No grupo A, o Brasil fez 4-1 em Camarões e o México 3-1 na Croácia. Já no grupo B, a Espanha fez 3-0 na Austrália e a Holanda venceu de 2-0 do Chile. O último jogo da Copa em Curitiba, no dia 26, é decisivo. Rússia e Argélia disputam um lugar nas oitavas de final. Confira o resultado no nosso próximo programa e continue acompanhando nossa cobertura online. Muito obrigada!